Então, ao invés de termos aí, tem duas principais diferenças, na verdade, né? É o guest. A primeira diferença dela, e a mais importante, é o tipo que vai ter. Você vai acostumar a tratar números, né? Quanto às caracteres, nós temos o tipo char, né? Temos char, por exemplo, nome 10. Quer dizer o quê? Porque tem uma variável chamada nome, tem um espaço de 10 caracteres. Tá certo isso? Não, né? Não, tá faltando um barra. Exatamente. Essa barra é a diferença. Quando trata de caracteres, certo? O último caractere, ele é barra zero. Por que esse barra zero é assim? Esse barra zero vai marcar o final da string, né? Dizendo, ó, a hora acabou ali. Por quê? Porque, por exemplo, meu amigo Normando, você tá aqui, ó, char, nome, 100. Você falou o espaço de caracteres. Aí você vai colocar o nome lá, né? Escreva o seu nome. Putz. Nome. Escreva o seu nome aqui. Nome. Você gets. Gets, né? Putz para escrever. Putz é pra. Não. Putz não é pra gravar, não? Não, putz é pra escrever, como se o printf. Ah, tá. Não é printf. Agora gets, nome. Não é pra ser o contrário, não. Primeiro get, depois putz. Putz é pra tirar. Printf. Ah, tá. Entendi. Get para receber. É que isso faz, por exemplo, diz nome massa. Então tem um espaço de 100 espaços, só que eu estou usando só esse aqui, massa. Só 6, o resto vazio. Isso é ruim, por quê? Porque na hora que eu for fazer a mesma coisa no massa, vou conferir o nome, tamanho do nome ou algo desse tipo, vai ficar ruim para eu saber. Tem alguma diferença se colocar sempre? Não. Caractere normal. Aí o que o compilador faz automaticamente? Assim que ele fica no final da palavra, e bota barra zero aqui no final para indicar que acabou aquela palavra. Isso serve para quê? Isso vai ajudar você na varredura do número de caracteres. Por exemplo, se eu perguntar numa prova, onde está, qual a posição da letra C? Nome massa. 0, 1, O que você vai fazer? Fazer um for, vai varrer aquele vetor, ó, ele vai de 0 até 100? É. Não, né? Lógico que não. Não, de 0 até barra 0, é? Exatamente. É exatamente claro. É exatamente por isso que existe o barra zero. Barra esquerda, né? Aqui é 100, aí vai ser mais rápido. Mas vai vir char número 1 milhão. Número massa. Então eu levar todo 1 milhão para saber se acabou no massa. E demorava muito processamento, né? E demorava muito para que isso fosse acontecesse. Então o que o nosso compilador faz? Ele ao final da palavra coloca automaticamente, sem escolher nada, coloca o barra zero. Para você, com a sua única missão, fazer um for que vá do 0, que é 0, 0, 1, é normal, computador normal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai varrendo até o barra zero, que é 6, ó. Isso aqui, senhor, do barra zero, isso aqui é um caractere. Só que eu como identificar isso? Um vetor simples, você faz um for, vou falar aqui, mas para todo mundo enxergar, certo? Só como identificar o barra zero? Como saber qual é o C? O C igual a 3? Simples. Faz o quê? Faz um for, que esse for vai na realização o quê? Ó, presta atenção, ó. I igual a 0, que é o primeiro. Até quando? Até nome I for igual a barra 0, com aspas simples. Ou seja, ele vai daqui, ó, daqui
até ele encontrar dentro do vetor, que isso aqui é valor. É nome I. Então isso aqui, ó, é o valor dentro do caractere, não é isso? É isso quando eu faço nome I, ó, eu faço, eu pegando o valor dentro do vetor. Nós temos aqui, o valor dentro do vetor é um caractere. Então, ó, vadia igual a zero até encontrar o barra zero. Colocar e mais nada, a barreira. E assim vai fazendo a varredura desse valor. Aí dentro aqui dele, né? Aqui Aí dentro, abre aspas, aí print. Aí vai perguntar, nesse caso é. Vamos ver. Ah, peraí. Aí tem um if por quê? Oi? Vai ter um if por quê? Não, no caso aqui é para achar o 6. Onde está o 6? Aí, mas o if. Vai entrar onde? O if. O if. E Não, vou terminar. Ah tá, foi mal, vai. Se nome I igual a aspas simples C, fique I, a posição, né? A posição Ah tá, entendi. é igual a I. Acabou a questão. Entendeu a diferença aí? Quando você faz e por que usar o GETS? Porque o GETS automaticamente ele pega a string aqui e coloca tudo certinho. Só tem esse módulo que você pode fazer? Não. Também pode fazer com os KF. Só que o quê? Vai dar um pouco mais de trabalho, né? Fazer um foco, varrer, tem que ser, daí varrendo o foco todinho. Não vai ter esse mais. O print-check no curso não tem diferença alguma. E o curso, aliás, tem essa diferença, por quê? Porque o curso é só para mostrar a minha frase, né? O print-check mostra a frase que está dentro do sistema, se você quiser também. Mas você pode fazer isso dele lá, que você pode ter uma variável para mostrar. No curso não, só sair daqui. Beleza? Mais algum problema aí? Deixa eu resolver? Entendeu? segunda e terça. Tô esperando a chegar na prova. Sim, a primeira, eu vou dizer aqui.